Olá, eu sou Michel Saia e eu já ajudei centenas de casais a realizarem o sonho do grande dia, o casamento. E o tema de hoje é como eu organizo o meu casamento e qual a ordem de contratação dos fornecedores. Seja muito bem-vindo aqui no canal do YouTube e já sabe, né? Clica aqui embaixo, se inscreva no canal e também ative as notificações. No tema de hoje vamos falar como eu organizo meu casamento e qual a melhor sequência para a contratação dos fornecedores. E você, conhece alguém que está passando por essa situação ou já passou por isso? E hoje temos um convidado muito especial. Ele é publicitário, comunicador e atua há mais de 10 anos na área de casamentos. Também meu sócio aqui no estúdio. Responsável por toda a área comercial da empresa, convida a participar conosco no vídeo de hoje, Gabriel Benincasa. Gabriel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Michel. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Show, Gabriel. Mas as noivas aqui elas estão curiosas para saber qual é a prioridade de contratação de fornecedores e também como elas podem organizar o casamento. Olha, Michel, eu acho que essa pergunta vale R$1 milhão. Mas antes de contar uma história que eu quero falar para vocês, eu quero falar para quem é indicado esse vídeo. Mulheres que namoram há um tempo e estão certas de tomar o próximo passo, que é o noivado. Casais que já estão noivos e estão iniciando o projeto do casamento. Quem está no início das contratações e ainda tem dúvidas. E também para você que quer saber mais sobre o mundo das noivas. E também você que conhece alguém e pode estar indicando esse vídeo. Esse vídeo é indicado para você. Agora eu vou contar para vocês uma história que ela vai ter um sentido até o final desse vídeo. Por isso eu aproveito e te convido a ficar até o final e assistir ele inteiro. A Valentina, ela tinha um sonho de se casar com Marcelo, seu noivo. Eles namoraram por anos e decidiram noivar. Após um ano de noivado, estavam certos de tomar o próximo passo, que era o casamento. Marcelo tocava flauta transversal na orquestra sinfônica na cidade que mora, no interior do Rio de Janeiro. Valentina estava terminando a pós-graduação e já era empreendedora. Ela tinha uma boutique de doces e também morava na mesma cidade junto com Marcelo. Iniciaram o passo de organizar o casamento e estavam um tanto perdidos no começo, pois mal sabiam como realizar esse projeto e se dariam conta de planejar uma festa para os seus 257 convidados. Sim, você não ouviu errado. Era milimetricamente contado. Eram 257 convidados e selecionados à risca. No começo, confesso, foi um pouco estressante. Cada um queria um item, cada um queria um menu diferente no dia do seu grande sonho. Passaram por diversos desafios e passaram também um tempo revendo detalhes e entendendo a identidade de cada um, tanto do noivo quanto da noiva, transformando em sinergia para que ambos pudessem receber a todos os convidados de forma harmoniosa e que houvesse em cada detalhe a marca que carregam em si até aqui e que seja também algo que pudesse transformar duas pessoas em uma só. O mais intrigante de tudo isso é que houve tantos desencontros, tantas divergências, mas que havia um item que ambos não abriam mão. A orquestra em que o Marcelo era músico seria a escolhida para tocar na cerimônia. Esse é um relato de um assessor de casamento. Aqui, gente, na verdade tem um segredo que até o final do vídeo vocês vão entender o porquê. E para ajudar vocês, separamos aqui 3 passos iniciais e também 3 fases. Então agora nós vamos apresentar 3 passos iniciais para você planejar o seu casamento. O passo número 1 é você definir a data do seu casamento. E por quê, Michel? Bom, por mais óbvio que esse passo pareça, na verdade ele é um passo bem importante. Porque o que acontece? Todos os fornecedores que você for contratar para o seu evento, eles vão precisar saber a data do seu casamento. Alguns fornecedores, inclusive, trabalham com exclusividade. Então, eles só pegam um evento por dia. Então, o primeiro passo é definir a data do seu casamento. Agora, o segundo passo é você ter em mente qual é o estilo do casamento que você vai querer, de acordo com o seu sonho. Não é, Gabriel? Exatamente. E quando o Michel fala estilo, na verdade é o que você sonhou.
o casal, tanto o noivo quanto a noiva, em geral mais as noivas, a gente sabe disso, você já tem em mente um estilo de casamento, enfim, qual é o seu sonho de menina? O que você quer realizar nesse dia? Lembrando que quando a gente casa uma vez só, a gente quer casar e ter o resto da vida ao lado daquela pessoa. E você já deve ter em mente o que você espera desse grande dia especial. Então, como que é? O que você pensou? Qual é o estilo? Quando a gente fala em estilo, não precisa ser um estilo igual festa temática, né, Michel? Mas é algo que tenha a sua identidade, igual a gente contou na história agora há pouco, e depois no final a gente vai dar um pulo do gato aí para te ajudar. E também o terceiro passo, que é muito importante, é definir um orçamento. Você precisa ter um orçamento em mente para que você possa iniciar esse planejamento. É claro que o Michel vai falar um pouquinho, esse orçamento ele não é fechado. Às vezes você vai precisar abrir um pouquinho o leque, né, Michel? Sim, sim. Um ponto bem importante é que você tem que levar em consideração o tamanho do seu sonho versus o tamanho do seu orçamento. Então é por aí que você tem que praticar. Né? E aí, em cima do seu sonho e do orçamento que você tem disponível, você vai procurar os fornecedores. Ah, mas Michel, quanto tempo eu devo contratar os fornecedores antes? O ideal seria você contratar pelo menos um ano antes, você iniciar o planejamento do seu casamento pelo menos um ano antes, né? Ou estourando 6 meses. Porém, quanto mais tempo você contrata antes dos fornecedores, maior a sua possibilidade em parcelamento e também é maior a possibilidade de você ter o fornecedor escolhido disponível para aquela data. Aí eu vou dar algumas sugestões aqui para vocês com relação a estilo. Gente, o Pinterest tem muitas e muitas e muitas ideias muito bonitas, muitas sugestões que você pode aplicar e você pode usar para o seu casamento. Então, fica como sugestão, entra no Pinterest e dá uma pesquisada que você vai ter coisas bem legais. E agora, esses foram os 3 passos iniciais e agora a gente vai dividir em 3 fases na contratação de fornecedores. Lembrando que são sugestões, tá, dos fornecedores que nós julgamos como mais importantes, para os que a gente julga como mais tranquilos de serem contratados mais próximo do evento. Tá? É claro que tudo vai depender, nesse caso, do seu sonho. Porque como a Valentina, que tinha um sonho em que a orquestra em que o noivo dela é músico tocasse na cerimônia, ela vai priorizar essa contratação mediante o sonho dela. Mas aqui a gente vai passar para vocês as fases, né? E aí você vai readequando em cima do seu sonho. Combinado, Gabriel? É isso mesmo? Perfeito. Então vamos lá. Primeira fase. Primeira fase, então, lembrando, a gente separou em 3 fases. Na primeira etapa, na primeira fase, nós colocamos aqui você contratar um cerimonial. Por que é importante você ter um cerimonialista ou assessor de casamento? Ele é que vai te acompanhar em todos os fornecedores. Ele vai te dar sugestões, ele tem uma vasta expertise no assunto que pode te oferecer coisas às vezes que você nem imaginava que existia ou que pudesse surgir, e até mesmo em poder de negociação é essa pessoa, é esse profissional que vai estar do seu lado. Local da cerimônia. Por que é importante escolher também e já contratar o local da cerimônia? Lembrando aqui que o próximo tópico é local da recepção. A gente tem 2 tópicos que eles podem se tornar um só, né, Michel? Sim. Ou você pode ter 2 locais distintos. Por que a gente tem o local da cerimônia e o local da recepção? Você pode ter o sonho de se casar, por exemplo, numa igreja, na igreja matriz da sua cidade. E você tem o sonho de ter a recepção, ou seja, a festa, numa chácara ou num sítio, no campo, ou até mesmo no salão de festas, o que não é problema nenhum. Então aqui a gente fala sobre 2 locais distintos, que também pode ser um só. Por exemplo, tem muitas noivas que realizam a cerimônia e a recepção no mesmo local.
pode ser, por exemplo, no sítio. O padre, o pastor, o mestre de cerimônias pode realizar o seu casamento no sítio e logo em seguida o seu assessor de casamento vai conduzir os convidados para o local da recepção que fica no mesmo ambiente. Então aqui são 2 tópicos que podem ser um só. Isso mesmo. Buffet. Por que é importante também a gente frisar e priorizar a contratação do buffet, Michel? O buffet, como a grande maioria das pessoas sabem, ainda mais no caso da Valentina, a Valentina tem 257 convidados. E o buffet, ele é um dos itens que é um valor por pessoa e dependendo da situação é um valor bem alto aí na contratação do casamento. Então a gente recomenda a contratação do buffet logo na primeira fase para que você consiga diluir todas as parcelas da contratação do buffet aí ao longo de 12 meses, por exemplo, que serão os 12 meses de contratação antes do seu casamento. Um outro ponto que a gente aborda para ser contratado logo no início seria a decoração. Porque pra gente que trabalha com foto, foto e filmagem, a decoração pra gente é de extrema importância. Eu garanto que pra você noiva também é. Então, ela que vai, vamos falar assim, a decoração é ela que vai tirar tudo aquilo que você teve lá no seu sonho e colocar na realidade para você. Então, eu julgo que é um ponto para ser contratado logo na primeira fase. É claro que a definição de algumas flores, alguns detalhes, né? Eles vão ficar mais para frente, mais para as próximas fases, mais para o final. Mas encontrar a decoradora que consiga tirar o seu sonho e transformar na realidade deve ser contratado logo no início. E para fechar a primeira fase, nós colocamos como item para contratação a foto e o vídeo. Ah, mas Michel, mas você vai colocar porque você trabalha com isso? Não, gente. Porque de tudo, é o que a gente fala para as nossas noivas, de tudo que você tem no seu casamento, o que você vai guardar, o que você vai mostrar depois para os seus amigos, familiares, filhos, netos, enfim, é o seu álbum de casamento, é o seu vídeo de casamento. E também a maioria dos profissionais de foto e vídeo, eles trabalham com exclusividade de data. Então, eles atendem um único casamento por dia. Então, esse é um ponto para você ficar bem atento também. Essa questão da exclusividade. Então, se você quer aquele profissional, contrate ele logo no início aí da pesquisa dos seus serviços. Partindo então para a segunda fase desse nosso projeto, que é planejar o casamento, nós temos a contratação do celebrante. Mas, Gabriel, eu vou casar na igreja, então você não tem essa etapa, porque na igreja que você vai casar, provavelmente deve ter o padre ou o pastor. Mas lembra que agora há pouco a gente falou do sítio, que vai ter a cerimônia, então lá você tem que contratar um celebrante. Inclusive pode ser até o pastor da sua igreja ou o padre da sua igreja, se na sua diocese permitir que o padre vá até o sítio, ou o mestre de cerimônias. Existe cerimônia celta, existem as cerimônias tradicionais, enfim, existem vários tipos de cerimônia realizadas fora da igreja, extra-templo. E aí você tem que realizar a contratação. Por que é importante ela estar aqui no topo da segunda fase, seguindo essa nossa sugestão? Porque também precisa contratar com antecedência. Esse profissional ele é único, não tem vários profissionais dentro da empresa dele, ele é o profissional. Então você precisa contratar a tempo para que você fique tranquila no dia do seu casamento e tenha ali o profissional que você tanto sonhava. No segundo ponto, aqui na fase 2 do planejamento do seu casamento, nós estamos sugerindo que você faça a contratação do vestido de noiva e do traje do noivo. Gabriel, tem que ser nessa etapa? Não. Lembra, é uma sugestão. Você pode pôr até mais para frente, né, depois a contratação desses itens, ou você pode colocar como prioridade. A gente está colocando aqui na segunda fase. É importante porque você tem que escolher o modelo que você quer sentir no dia, o modelo de vestido, caimento, os ajustes. Isso leva tempo. Provavelmente você vai pesquisar uma loja que é especializada nesse assunto e você pode ir na primeira loja, você pode não gostar. Você vai para uma segunda loja, também não tem o que você procura. Enfim, você pode levar um certo tempo para escolher e achar o vestido ideal, ou simplesmente você pode, no primeiro lugar, achar o seu vestido dos sonhos
e ficar perfeita. Só que a gente precisa trabalhar com um pouquinho de prazo. Os noivos, os homens, são mais práticos por natureza, mas também leva tempo para achar o traje ideal, fazer os ajustes necessários e também você precisa deixar já contratado esses itens para o seu casamento. O ideal é que você faça algo exclusivo, algo único, mas tudo está atrelado ao orçamento que você está colocando no seu planejamento de casamento, não é, Michel? Isso mesmo. Em seguida, nós temos aqui os músicos para a cerimônia. Michel vai falar um pouquinho para vocês por que também é importante a gente colocar aqui como prioridade na fase 2. O próximo ponto é a questão da contratação dos músicos para a cerimônia. Nós colocamos eles na segunda fase, pois a grande maioria dos músicos eles atendem um único casamento por dia. Então eles também trabalham com exclusividade. E a gente sabe, né? Músico para a cerimônia também é importante. O próximo passo é a questão da contratação da banda ou DJ para a recepção de vocês. É um item muito importante, até porque, né? A noiva pode preferir a banda e o noivo pode preferir o DJ. E cada um tem um gosto e aí vocês têm que entrar num acordo. E todo mundo gosta de dançar e de curtir, né? Exatamente. Era isso que eu ia falar. Exatamente. E depois, né? E por último, para finalizar a segunda fase, mas não menos importante, a questão do cabelo, da maquiagem, do dia da noiva. Aí aqui, eu como fotógrafo vou dar uma sugestão para você. Procure um salão que, além de te atender com a qualidade que você gosta, com o penteado que você gosta, procure um salão que cumpra horário. Hoje nós temos muitos salões, né, que acabam atrasando um pouco a noiva e isso prejudica o nosso trabalho e prejudica também um pouco o casamento de vocês. É claro que também temos muitos e muitos salões que cumprem o horário certinho, mas além de gostar do espaço, do maquiador, do cabeleireiro, veja a questão do cumprimento de horário deles. Mas Michel, como eu vou ficar sabendo disso? É simples, você vai falar com outras noivas que já passaram por esse salão e elas vão dar um depoimento para vocês falando de como foi a experiência. E assim a gente encerra a fase 2, planejando o seu casamento. E agora vamos para a terceira fase. Os próximos serviços que estão na terceira fase, não é porque eles estão na terceira fase que eles não são importantes ou não devem ser contratados. Nós listamos todos os serviços que você pode contratar para o seu casamento e dividimos eles em 3 fases para facilitar a sua vida na hora da contratação. Para abrir a terceira fase, Gabriel, temos o quê? Nós temos então os convites, toda a parte de papelaria, até para convidar tanto os convidados, né, e também padrinhos, madrinhas e às vezes outros itens dentro dessa parte de papelaria que você pode estar utilizando no casamento. Em sequência, nós temos o serviço de bar, que não está atrelado ao serviço de bebidas do buffet, por exemplo. Então, o serviço de bar, se você quer servir ali as batidinhas, os drinks, os coquetéis, as caipirinhas, enfim, o que vocês estiverem planejando aí nesse sonho que é realizar o casamento. Em sequência, na terceira fase, nós temos os docinhos. Essa parte é bem importante, hein? A gente colocou agora a questão dos doces e também o bolo. Hoje muita gente tem optado por não usar o bolo fake, usar um bolo de verdade, né, para o casamento. Então a gente listou agora docinhos e bolos, 2 pontos distintos, porque você pode fazer a contratação com 2 pessoas diferentes. Claro, eles não deixam de ser importantes, mas eles entram agora na terceira fase, porque um fornecedor ele pode pegar mais do que uma festa, mais do que um evento para o mesmo dia. Então ele não tem que trabalhar com exclusivo para o seu casamento. Então eles entram agora na terceira fase. Também listamos agora a questão das lembrancinhas. Então, às vezes você vai querer oferecer uma foto, um porta-retrato, um bem casado, né? Enfim. Ou até mesmo um fotoproduto, totem fotográfico, cabine de fotos, espelho mágico, que são lembranças fotográficas que você vai ter para o resto da vida. Sim. Então nesse ponto é você contratar o seu fornecedor que você vai ter aquela lembrancinha, né, para entregar para os seus convidados, né, da hora da gravata, enfim. Depois colocamos aqui também a questão da locação do carro. Então se você vai optar por colocar uma empresa para levar você,
você do making off até a igreja, enfim, depois vocês até a recepção. Nesse ponto nós julgamos que seria o ponto de contratação do carro da noiva. Também nesse momento você já pode aproveitar e realizar a contratação da sua lua de mel. Então definir com uma agência de viagem, enfim, ou você mesmo fazer a pesquisa e definir para a cidade que vocês vão e já montar um pacote aí com a lua de mel. Por último, na terceira fase, mas não menos importante, se a gente tivesse que inverter a ordem, ele inclusive seria o primeiro item a gente colocar na contratação, que é o gerador de energia. Pessoal, lembre-se, quando você contratar o espaço da sua recepção, você já coloca lá como pergunta: o local possui gerador de energia? Se não possui, você não precisa naquele momento já contratar. Você pode deixar para a terceira fase, lembrando que tudo que a gente está apresentando aqui são sugestões. Ou, nesse momento da contratação, você também já pode correr atrás aí do fornecedor para que você possa fazer o fechamento desse item, que é muito importante. Não arrisquem, nunca arrisquem nesse item. Tá? Você tem um sonho, você está planejando um casamento e você está investindo um valor que para você pode ser X, para outro Y, enfim, cada um sabe o seu orçamento que está em questão. Mas não arrisquem todo esse sonho por causa de um item que você pode achar que é desnecessário, mas não é. Gente, então é isso. Essas são as 3 fases e os 3 passos que a gente apresentou para vocês, para dar uma clareada, né, para ajudar vocês na contratação e na sequência de contratação dos fornecedores. Ficou alguma dúvida? Ficou algum questionamento? Coloca nos comentários aqui embaixo, pergunta pra gente, que assim que possível a gente responde para vocês. Gabriel? Eu agradeço a oportunidade, primeiro vídeo que eu estou gravando aqui no canal do Michel. Nós somos sócios, mas a empresa leva o nome dele. É importante que você, noiva, conheça o fotógrafo que estará lá no seu dia. Lembrando que o conteúdo que a gente coloca aqui são conteúdos para todo mundo. Hoje a gente está falando para você que está começando o planejamento do sonho ou que conhece alguém que está nesse início do processo. O bônus extra, que para quem ficou aqui até o final, que a gente quer passar para vocês em todo vídeo nós falamos e deixamos muito claro que é uma sugestão. Demos 3 passos que são primordiais para o seu planejamento e 3 fases para que você possa planejar, contratar, acompanhar. Tudo está atrelado ao seu orçamento. Lembrando que o orçamento inicial ele não vai ser o final, né, Michel? É igual a contratação de obra, planejamento de casa, de construção. Você tem um planejamento e no final você tem outro planejamento. Você vai ter que rever um pouquinho. Mas o que eu queria falar para vocês que é o pulo do gato da história que a gente contou no início. Você não tem que contratar o fornecedor X, Y ou Z em primeiro lugar. A história da Valentina quem contratou, qual foi o fornecedor que ela contratou primeiro? O fornecedor que eles contrataram foi a orquestra que o Marcelo tocava. E por quê? Porque isso fazia sentido para eles. Nós já tivemos vários casos aqui no estúdio de noivas que vieram contratar por último o fotógrafo, porque para eles não tinha sentido investir às vezes num fotógrafo, não tinha sentido para eles contratar isso em primeiro lugar. E já tivemos casos que a primeira contratação foi o Michel. Por quê? Porque eles sabem do valor, da importância que essa recordação fotográfica vai ter para eles e que eles vão ter para o resto da vida. Tem que ser o fotógrafo? Não. No caso da Valentina, foi a orquestra. No seu caso, às vezes pode ser o doce. O que faz sentido para você? É isso que vocês devem levar em consideração. Lógico, cada fornecedor vai puxar para o seu lado, vai falar que ele é primordial. E aqui a gente poderia colocar em primeiro lugar, falar, não, contrate um fotógrafo, contrate a nossa empresa. E a gente não está aqui para isso. Nós queremos te apresentar um leque de possibilidades. Mas o que é essencial para você? Esse é o primeiro fornecedor que não pode faltar no seu casamento. E por quê? Ele está alinhado com o seu sonho. Não abra mão disso. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Michel, mais uma vez, muito obrigado. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até a próxima, gente. Muito obrigado.